Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos ouvintes da rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. O programa Sensibilidade de hoje vai até a cidade de Pompeia, no interior do estado de São Paulo, Ademildes André Basílio, ou apenas Ademildes Basílio. Ela que é a presidente do Lar da Criança Alice Araújo, da cidade de Pompeia, que vai destacar todo este trabalho para a gente. Ademildes, seja bem-vinda ao programa Sensibilidade. Olá, Damião. Eu que agradeço a oportunidade que você nos deu para que todos conheçam um pouquinho, né, do nosso voluntariado aqui na cidade de Pompeia, no Lar da Criança Alice Araújo. E para a gente começar, Ademildes, vamos começar basicamente, eu queria que você falasse um pouco de você. Vamos lá. Ademildes Basílio por Ademildes Basílio. Conta um pouco de você para a gente, Ademildes. Bom, Ademildes Basílio, né? Eu sou professora aposentada já há 26 anos. Sou natural de Tupã, aqui também do interior, né, do estado de São Paulo. Fui muito jovem para Marília, vivi em Marília 30 anos da minha vida, e depois, por motivos profissionais, acabei chegando aqui na cidade de Pompeia. Eu cheguei aqui em Pompeia em 1980. Fui dirigente do Centro Espírita Karl Barth Schutel por algum tempo. Agora também pertenço ao centro, mas estou me dedicando bastante, já há alguns anos, ao Lar da Criança Alice Araújo. Sou uma pessoa que gosto bastante de estudar e, principalmente, estar com pessoas. E praticamente é isso. Sou casada com o Edson Basílio, tenho 2 filhos, uma filha e um filho, 3 netos, meu genro, minha nora, né? E essa, então, é minha pequena família. Muito bacana. Pronto, conhecemos um pouco da Ademildes. Vamos falar um pouco, então, Ademildes. Vamos começar falando até do tema do hoje, que é o Lar da Criança aí de Pompeia. Conta um pouco para a gente. Agora é a cereja do bolo, deixar você falar desse trabalho que você realiza frente aí ao Lar da Criança aí da cidade de Pompeia. Conta para a gente. Bom, o Lar da Criança Alice Araújo, ele começou dentro do Centro Espírita Karl Barth Schutel. Foi de lá que surgiu a ideia da criação desse lar. E foi no dia 19 de novembro de 1957 que decidiram fazer uma reunião. O senhor Constantino Marculino de Souza, espírita do Centro Karl Barth Schutel, ele reuniu os amigos da casa ali mesmo no Centro Espírita, porque o nosso Centro Espírita aqui, ele tem 90 anos, é de 1935. Então, em 1957, o senhor Constantino Marculino de Souza, que foi prefeito aqui da cidade, ele reuniu os espíritas e dessa reunião surgiu, então, a ideia de construir um lar para abrigar crianças, eles falavam, desamparadas. Mas como começar isso? Eles decidiram ir na cidade de São Manuel.
que não é muito distante aqui da nossa cidade, porque lá havia uma creche, a creche Anália Franco. E eles foram para lá. Foram para lá e voltaram bastante motivados. Conseguiram o terreno e começaram já no ano seguinte a construção. Demorou bastante. Nós temos poucas anotações em ata, mas pelas pesquisas que eu fiz, demorou praticamente uns 9, 10 anos para concluir a obra. Aí você pergunta, mas por que Alice Araújo? Quem foi Alice Araújo? Alice Araújo, que consta nas atas, foi uma senhora que eles conheceram lá em São Manuel. Pela ata, foi ela que atendeu quando eles chegaram até lá. Então, eles voltaram maravilhados com o atendimento dessa senhora. Nas pesquisas também fala muito pouco, só diz que ela atendeu o pessoal que foi até o lar Anália Franco. Muito solícita. Então, eles resolveram botar o nome. Olha, logo no mês seguinte, que essa reunião no centro, foi em novembro de 57. A segunda ata é de dezembro de 57. Eles já montaram o estatuto do lar, já com o nome Alice Araújo, que é o nome dessa senhora. Olha que interessante. Só que a construção demorou, né? Como sempre, né? Dificuldades, é lógico, apareceram. E quando da inauguração do lar Alice Araújo, a dona Alice já havia desencarnado. Então, ela não participou da inauguração do lar. Então, nós temos tudo isso através de atas, mas muito pouco. Mas através, principalmente, eu estou procurando bastante contato com as pessoas que trabalharam no lar. E essa semana, então, eu tive contato com 2 delas. Eu acho maravilhoso poder resgatar histórico. Eu gosto um pouco de resgatar a história, porque senão a gente morre, né? E nós temos poucas pessoas que conviveram nesse lar. Essas 2 pessoas estão aqui na cidade, minhas amigas, a Madalena Paulão Oliva e a sua irmã Alcione, elas trabalharam no lar, 1969. Elas eram monitoras, cozinheiras, faziam de tudo no lar. Eu achei assim maravilhoso o relato que as 2 me passaram. Então, eu resgatei muito através dessa entrevista, né? Ela citou nomes de crianças que começaram em 1968, 69, que ainda estão aqui na cidade de Pompeia, sabe? E quando que foi contratada uma cozinheira, porque de início as 2 faziam tudo, né? Então, você vê, de 1957 até 1968, 69, quando começou a entrar no lar as primeiras crianças. Hoje, o lar é bastante grande, já passou por reformas, nós conseguimos fazer boas reformas, é uma entidade privada, autônoma, nós temos uma diretoria executiva, nós temos conselho, né? E essas pessoas, tanto da diretoria como dos conselhos, elas são espíritas, pertencentes aqui ao Centro Espírita Carbar Schutel. As funcionárias são em número de 13 hoje, 13. Não são espíritas, nós não temos, isso não é, né, requisito para isso. São monitoras, excelentes monitoras, né, as 13 funcionárias, e o lar cresceu de 1968, 69.
para hoje, nós já tivemos 110 crianças, nós já tivemos 80, 70, e hoje nós estamos chegando agora nos 60 crianças, numa idade de 4 meses até 5 anos. Então, quando termina a licença gestante, a mãe já tem a sua vaga garantida, porque ela já vai procurar o lar bem antes de terminar a sua licença. Então, nós temos 4 turmas de atendimento. Os bebês, né, de 4 meses até 1 ano, 1 ano e meio. Quando a criança começa a andar bem, aprendeu a manusear a colher, né? Por volta de 1 ano e meio, ela passa para uma outra turma, que nós chamamos de berçário 2. Até 2, 2 e meio, ela fica nessa turminha. Depois passando para a terceira turma, que vai até 3 aninhos e pouco. E por fim ela vai para outra turminha, que é dos 3 e pouco aos 5 anos. Essa última turminha, ela frequenta a CEMEI do município. Então, ela volta para a creche na hora do almoço, às 11 horas, ficando em meio período. Aqui na creche, ela recebe todos os cuidados, né? As criancinhas de 4 meses a 5 anos, é o regime de semi-internato. A creche, ela abre para as crianças às 6h30 da manhã. Nesse horário, nós já temos mães ali no portão aguardando a entrada. 6h30. Até 7h30, quando o portão fecha. Para a saída, é aberto o portão às 16h30 e fecha às 17h30, quando elas vão embora. Então, aqui na creche, você vê, é um período, se somando aí, dá umas 11 horas de atendimento, 11, 12 horas de atendimento. Então, tem que ser algo muito bem planejado, porque eu costumo fazer as contas assim, com as mães, com a família das crianças. Se ela tem a chance de ficar 12 horas dentro do lar, e se ela dorme 8, 9 horas, dorme mais, eu coloco 8, para dar uma conta mais fácil. Ela fica 12 horas no lar. Se ela dorme 8 horas, já são 20 horas. Então, quantas horas ela fica com a família? 4. É muito pouco. Então, nós temos que suprir muitas necessidades dessa criança. Não só quanto aos cuidados físicos, né? Higiene, mas muitos outros. Nós cuidamos alimentação, né? Desde a hora que chega. Eu te falei assim que ela chega às 6h30 e fecha o portão 7h30. Então, nesse horário das 7h30, já entra a primeira refeição. Dos bebezinhos até começou antes, com as mamadeiras, né? Então, já chega aí os maiorzinhos com a primeira refeição, que é o café da manhã. Então, aqui nós cuidamos da alimentação balanceada, orientada por nutricionista, cuidamos da higiene, do sono, da recreação, porque esse período que elas ficam na escola, nós temos que oferecer tudo isso. As mães trabalham, né, para a complementação da renda familiar. Então, a gente tem que procurar oferecer um ambiente saudável, um ambiente seguro, abrangendo todos os aspectos que nós falamos para você, não só físico, mas psíquicos, sociais, nutricionais, emocionais e os aspectos pedagógicos. E como é que a gente trabalha, né?
eu procuro orientar as monitoras para trabalhar valores, virtudes essenciais que vão conduzir, então, a criança a uma sociedade mais justa. Ela vai colaborar, né, para uma sociedade mais justa, solidária. Então, você fala, nós vamos trabalhar as principais virtudes. E à medida que vai aparecendo na criança a necessidade de você trabalhar, as meninas já sabem disso. Então, se não estão compartilhando, por exemplo, um brinquedo, vocês estão brigando demais, né? Então, nós vamos trabalhar o respeito. E tudo isso é através de histórias, de fábulas, que são contadas e são depois conversadas com essas crianças, porque elas são muito pequenas, né? Você percebeu que nós começamos do bebê, né? Que aí, devagarzinho, nós vamos introduzindo essas histórias, essas falas, mas nessa parte é muito lenta, né? É mais a parte motora também, né? A parte de afeto, a parte de carinho. Então, nessas histórias, a gente procura escolher histórias que falam sobre respeito, sobre o amor, sobre a gratidão, sobre a autoestima, sobre o companheirismo, né? Sobre compartilhar, como dividir as coisas, né? Sobre saber ouvir, né? Trabalhamos também, né, a parte da fala, da expressão. Então, eu acredito que, às vezes, eu estou até falhando em falar alguma coisa, mas tudo isso a gente trabalha no dia a dia. Elas têm um cronograma, uma rotina, né? Uma rotina, desde de manhãzinha, né? Com a roda de conversa, até horário de refeição, de orações, né? Então, praticamente, é esse trabalho que surgiu, você viu que bonito, surgiu a ideia com os espíritas da Casa Espírita Carbar Schutel, né? 1957. E até hoje o lar está lá. Eu tenho funcionária do lar, por exemplo, a dona Catarina, que ela tem 34 anos de lar. Tem uma outra, né? Roseli, tenho 3 funcionárias bastante antigas. A Roseli tem 29 anos dentro do lar. E a Andréia tem 26 anos. São as 3 funcionárias mais antigas do lar. Eu costumo falar assim, se elas permaneceram no lar durante todo esse tempo, é por amor. E é aí que funciona, então, né? É a partir do amor, da dedicação, que é o nosso direcionamento, dentro da casa, então, do Lar da Criança Alice Araújo. Ademildes Basílio, hoje, participando aqui do programa Sensibilidade, da Rádio Bodova, da TV Mundo Maior, as emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, você também nos acompanhando no YouTube da Tiana Benítez. Linda essa história, saber que tem funcionários aí com 34 anos, 29 anos, 26 anos, e está lá o Lar da Criança Alice Araújo desde 1957. E aí, você falou em virtudes, em respeito, em fábulas, é por esse caminho que você utiliza aí, que vocês utilizam aí, a doutrina espírita do Lar da Criança Alice Araújo, ou Ademildes? Oi, Damião, é por esse caminho, né? Porque a criança, desde pequena, né? Ela vai aprender a tirar da história, a tirar da fábula, o que ela está indicando para nós. Quer ver? Um exemplo do nosso tempo, do meu tempo, não sei do seu. Eu tenho 75 anos de idade, né? Então, por exemplo, eu vou voltar lá para uma fábula, uma história, né? Que você também deve... O Patinho Feio, por exemplo.
que era a história do patinho feio? Que a gente conta para a criança e conta verbal, viu? A gente evita usar TV com essa idade, né? Porque ela tem que mentalizar ela tem que criar a cena, não trazer pronto dentro dela ali na tela, né? A gente usa muito pouco tela, né? Então, nessa idade, né? Primeira infância, nessa idade que nós vamos até os 5 aninhos lá na creche, então é mais a parte de contar mesmo. Contar, eu vou fazer a história, eu vou contar. Então, por exemplo, vamos lá. O patinho feio, né? Que nasceu lá de uma pata. Como é que esse ovo chegou lá? Que quando ele nasceu, ele era diferente. Ele era diferente. Ele não era igual aos patinhos. Lembra da história? Então, esse ovo deve ter sido o vento, a chuva, sei lá, que escorregou e foi lá no ninho da pata. Aí, né? Mas e esse patinho? Não era patinho, né? Ele sumiu porque eles riam dele, maltratavam ele, e até que ele foi caminhando, caminhando, foi nadando, e se viu no lago, né? Junto com as outras aves. E viu que ele era igual às outras, né? E ele era um cisne. Lembra disso? Estou resumindo. Conclusão: ele não era um pato, ele era um cisne. Então, com essa historinha, a gente trabalha as diferenças. Hoje nós temos que orientar muito como é que nós vamos trabalhar as diferenças, né, Damião? Porque senão a gente acaba, né, ensinando coisas que não é necessário. Então, aquelas diferenças, né, que as crianças têm, que já aparecem o bullying, mesmo nessa idade. Olha lá aquele que usa óculos, né? Olha lá o magrinho, olha lá o gordinho. Então, essas coisas todas, né, elas que chegam a uma conclusão. Então, nós trabalhamos o respeito, as diferenças. Então, eu citei aqui uma história bem antiga, né? Hoje em dia, a coisa é muito mais moderna, mas as nossas histórias, as nossas fábulas do nosso tempo, né, ainda são válidas, né, no dia de hoje. Então, é assim que a gente trabalha, né? O respeito, a gratidão, o amor, o compartilhar. Isso tudo é muito prazeroso para as funcionárias. Eu cobro muito delas o contar história, o fazer a criança sentir, ela mesma vai tirar, né? Então, a doutrina espírita, o conhecimento da doutrina espírita, ela fez assim para mim, deu uma ajuda muito grande, porque como professora, eu fui professora há 30 anos, né? Aposentei faz 26, aposentei até muito jovem, que naquele tempo não precisava cumprir idade, né? Aposentei com 49 anos. E no começo da minha carreira de professora, eu conhecia o espiritismo, porque eu comecei no espiritismo com 18 anos, assim, para valer, né? Depois, mais tarde, valer assim, eu digo, estudando, mas estudando um pouco. Então, foi bem mais tarde que eu conheci mesmo a doutrina. Então, na minha época de professora, eu não sabia muito essa parte de que é a criança. Agora sim, eu até peço licença para mostrar aqui para você esses 2 livros, olha, Educação do Espírito, que é Introdução à Pedagogia Espírita, Walter Oliveira Alves. Esse livro me ajudou muito, Educação do Espírito. E esse aqui também, né? Nossos Filhos São Espíritos, que é um best-seller do Hermínio Miranda. Esses 2 livros eu conheci já há bastante tempo, mas esses 2 livros me ajudou muito a trabalhar no Lar Alice Araújo. Se bem que eu não coloco a doutrina, assim, nome, né, doutrina espírita, nas minhas reuniões com as monitoras. Mas eu explico tanta coisa sem, né, porque elas têm religiões diferentes, né, doutrinas diferentes.
Então, esse conhecimento espírita, que veio devagar, através do meu estudo, através de leituras, me auxiliaram muito a ver a criança como um espírito em evolução. É um espírito reencarnado. A ver a criança não como uma folha em branco, porque quando a gente é jovem no magistério, a gente pensa que nós é que vamos escrever tudo. Não, a criança já traz, né? Então, a criança, ela é um espírito que não tem aquela idade, não é mesmo? Então, isso me fez ver, né? Ela traz consigo experiências, ela traz consigo aprendizagem de vidas passadas. Então, essa visão que eu tive aqui, através da doutrina espírita, me fez olhar assim, de um modo mais profundo, inclusive mais respeitoso para as necessidades individuais de cada criança do nosso lar Alice Araújo. Então, eu vou considerar, olhando aquela criança, vou respeitar o seu ritmo de aprendizagem, vou respeitar as suas tendências, porque ela trouxe isso com ela, né? Eu vou apenas direcionar, não é? Conduzir. Então, o Espiritismo, ele me ajudou a ver a criança além do físico. Ela é um espírito que trouxe muitas tendências, muitos conhecimentos, né? É lógico, muitos defeitos, assim como todos nós, senão não estaríamos aqui, né? Estaríamos em outro plano, não é mesmo? Então, ela é um ser integral, né? O Homem Integral também, um outro livro, né, Damião? O Homem Integral, do querido Divaldo, né, da série psicológica de Joana de Ângeles, também me ajuda bastante. Mas esses dois são mais relacionados com a parte de educação, né? Esse educação do espírito tem muitos educadores muito bons, né? Então, a criança é um ser integral, tem as suas necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades intelectuais, necessidades espirituais. Então, é bastante gratificante. O Espiritismo me ajudou muito, e me ajuda, porque dia a dia a gente descobre, né, as coisas através da doutrina. Então, é muito gratificante eu ter conhecido, ter vivenciado a doutrina, né? Foi muito jovem, né? Porque eu era de família espírita, minha mãe. Mas como eu não tive pai, meu pai morreu 2 meses antes de eu nascer. Ele morreu no mês de novembro, eu nasci em setembro, eu nasci em novembro. E a minha mãe, naquela luta danada, ia no centro, sim, porque nós éramos auxiliados com a cesta básica em Marília. E eu, então, tinha um conhecimento católico, porque eu morava meio quarteirão de uma igreja católica em Marília. E só aos 18 anos, quando eu conheci o meu marido, quando eu conheci o Edson aos 18 anos, é que ele me convidou para ir na mocidade espírita que ele participava, ele de família espírita mesmo. A mocidade espírita Allan Kardec, né? MEAC, em Marília. E eu fui. E eu falo para você que eu não gostei muito, não, tá? Por isso que hoje, nas casas espíritas, eu prezo pela recepção, pelo acolhimento. Acho que eu cheguei assim e não tive assim um acolhimento, uma explicação do que era aquilo, o que ele estava estudando, que eu não sabia, né? Não sabia. Mas eu fiquei. Fiquei, e de lá, depois de muitos anos para frente, eu fui para o Centro Espírita Chico Xavier, em Marília ainda, e foi lá que eu estudei, né? Então, esses conhecimentos todos que eu estou te falando aqui, que me ajudaram, eu tive a participação dessa casa espírita também de Marília, a qual eu agradeço bastante, Centro Espírita Chico Xavier de Marília, né? E aí, a gente foi estudando, vim para Pompeia, né, em 1980, e aqui, uma casa muito maravilhosa, que é o nosso
Centro Carbar Schuttel, continuamos o nosso estudo, né? Até então chegar, né, no lar da criança. Meu marido começou bem antes, né, de mim, a ser voluntário do lar, e depois eu entrando nesse trabalho voluntário maravilhoso. E aí, né, Ademildes, é lindo, lindo toda essa estrutura. Agora, conta duas partes para quem está acompanhando, duas situações. A criança, então, ela chega aí, de que idade do lar da criança, e fica até que idade? E aí amplia isso para a gente, para aquelas pessoas que não conhecem, né, Ademildes, Pompeia. A gente está falando em Pompeia, conta para a gente um pouco da cidade de Pompeia, da estrutura da cidade de Pompeia. Conta para a gente, duas situações. Certo. Pompeia, você está aí, Guarulhos? Sim, Guarulhos, Guarulhos. Sim. Então, Pompeia é uma cidade localizada no interior, né, do estado de São Paulo, região centro-oeste paulista. Ela dista de São Paulo 480 quilômetros. E a cidade maior próxima aqui de Pompeia é Marília. Marília é um pulo, 30 quilômetros nós estamos em Marília, 25, 30 quilômetros nós estamos distante de Marília, né? Bauru, já um pouquinho mais longe, né? 100 e pouco, mas são cidades mais conhecidas. Pompeia é uma cidade pequena, mas que dá para a gente uma excelente qualidade de vida. Ela tem praticamente mais ou menos 20.500 habitantes, predominantemente urbano, é uma cidade com grandes indústrias, né? Vou citar, por exemplo, duas: máquinas agrícolas Jato, né? A indústria Jazan, de doces também, outras pequenas indústrias bastante importantes também para a nossa cidade. Pompeia tem um bom comércio, tem boas escolas, escolas municipais, de estado, escolas particulares. Tem aqui, talvez você já ouviu falar, a FATEC. A FATEC aqui é uma escola de mecanização em agricultura de precisão. É a primeira do mundo. É muito bacana a FATEC aqui em Pompeia, né? E também ela, aqui na cidade, ela tem um alto índice de desenvolvimento humano e dá então, para nós, uma boa posição, né, quanto à qualidade de vida. É uma Pompeia, tem um nosso prefeito, um jovem prefeito, que está se dedicando bastante à nossa cidade, com bastante garra, com bastante vontade, né? E nós vamos ter, para o futuro, uma Pompeia ainda melhor, tenho certeza disso, tá? Agora, quanto ao lar, que você me perguntou, da idade, né? As mães, elas fazem a inscrição para as vagas, né? Porque nós não podemos atender, por exemplo, tenho 10 pedidos, por exemplo, atender os 10 de uma vez, porque tem a parte de adaptação, né? Tanto com as monitoras, como para a criança, né? Então, elas fazem a inscrição, né? Onde você trabalha, idade da criança, bairro que mora, né? Porque tem outras creches também aqui na cidade, que são as creches municipais, né? Creches do município. A nossa é a única que atende essa idade de 4 meses a 1 ano, certo? Então, elas fazem a sua inscrição no lar e nós fazemos a sindicância, né? Nós vamos conversar com a família, ver da necessidade que a família tem, porque muitas vezes, Damião, não é necessidade apenas porque a mãe trabalha. Às vezes a necessidade daquela família é carência de alimento, por exemplo. A criança está passando necessidade, porque a mãe perdeu o emprego, né? O pai eles se separaram. Então, nós vamos acolher essa criança e vamos direcionar essa mãe para um serviço, né? Ela vai ter um tempo onde ela vai procurar,
né, o serviço para que há um crescimento também dentro da família, né? Então, essa criança chega no lar com 4 meses. Ah, mas ela tem 2 anos. Também nós atendemos, porque, como eu te falei, tem várias turminhas, de 4 meses a 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 e pouco, 2 a 3, 3 a 5. Então, elas chegam com 4 meses e vai passando. Ah, mas ontem, por exemplo, recebi uma criança de 2 anos, que chegou de uma outra cidade, uma transferência para um serviço aqui em Pompeia. Tudo bem, vai para a turminha dos 2 aninhos. Então, 4 meses até 5 anos de idade, né? Então, o portão do lar abre às 6h30 da manhã. As crianças com esse frio já estão chegando às 6h30. Às 7h30 fecha e abre lá à tardezinha, das 4h30 às 5h30. E para nós, ter essa criancinha de 4 meses é bastante importante. Você pode falar assim, mas o que mais se destaca para você, para mim? Eu não trabalho no lar. Todos os dias eu vou no lar conversar com a Andréia, né, da secretaria, percorro todas as turmas, vou na cozinha, vou em horário de refeição para observar as crianças, né, como comem, coordeno a compra, tudo isso eu faço. Talvez seria melhor se eu dividisse todo esse serviço, né? Não concentrasse, né? Tudo isso em cima, assim. Mas, bom, tenho tempo e eu sei que no momento que eu precisar, a gente vai achar outros voluntários também. Então, o que mais eu fico, assim, que destaca aos meus olhos, o que é, assim, prazeroso, é acatar a criança ainda bebê. A criança com 4 meses. E acompanhar o seu desenvolvimento, né? Os seus primeiros passos, rolar no tatame, né? Porque de início ela senta num bebê conforto, ela é colocada, né, no tatame mais deitadinha, com cuidados, porque ali nesse berçário tem 4 meses a 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio. Então, eu vou num dia, vejo a criança de determinada maneira. Vou no outro, já tem novidade. Então, às vezes, ela já está se virando no tatame, ela já está dando os primeiros passinhos, as primeiras palavras, né? Na salinha de refeição, eles já começam a treinar a alimentação sozinha, o uso da colher, porque logo, logo ela vai para outra turma e vai ter que subir uma rampinha, vai ter que sentar na cadeirinha, vai ter que manusear a colher, lógico, com a ajuda das monitoras. Mas é isso que eu estou te falando. É prazeroso eu ver esse desenvolvimento, tanto motor, como da parte também, né? Do falar, do expressar as emoções, né? Ela chega totalmente dependente. E, no dia a dia, ela vai ganhando a autonomia, a socialização. E também eu acho o seguinte, a criança é pura, e para mim é muito importante ver isso aí, né? Já nos maiorzinhos, né? A partir de 2 aninhos, 1 ano e meio, sentir a pureza da criança. Ela é espontânea, Parece assim, se gosta, gosta, se não gosta, não gosta, né? Interessante a criança. Então, ela é espontânea, ela é sincera, né? Ela tem que ser orientada, encaminhada, mas a criança é bem sincera. E eu observo isso lá no lar, né? Ela é intensa na alegria, ela é intensa na tristeza, ela é intensa nos seus medos, no seu choro. Nós temos que aprender a ler, fazer leitura do comportamento das crianças, né? Por que a criança chora tanto? Por que o bebê chora tanto? Né? Por quê? Está com fome? Está molhadinho? Está com dor? Está com medo? Quer um colinho? Então, essas várias leituras que nós temos que fazer da criança, é isso que eu observo, né?
E sempre aconselho as monitoras a olharem com esse olhar de ver, né? Como nós falamos na doutrina, né? Ter olhos de enxergar, ouvidos de ouvir. Então, as nossas crianças são assim. Nós temos que ler, fazer a leitura do seu comportamento. Nós temos que acolher a criança, principalmente nos seus sentimentos, nos seus medos, nas suas dores, né? Então, é um trabalho desafiador. Eu falei para você, eu não estou lá no lar direto, né? Todos os dias, mas não fico lá direto. Mas eu percebo com as funcionárias, e às vezes até eu sou muito rígida, né? Porque na minha apresentação eu não falei de muito de defeito nenhum, né? Mas eu sou uma pessoa um pouco autoritária, um pouco rígida, um pouco de querer as coisas muito rápidas, sabe? Então, às vezes eu pego um pouquinho no pé das meninas, né? Elas vão olhar, vão assistir agora, né? Depois a nossa gravação, e elas vão ver que eu sou assim. Mas isso é importante, eu acho, sabe? Porque elas são jovens, estão aprendendo, se bem que tem aquelas lá bem, bem velhinhas também, né? Mas me ajudam bastante, viu? Então, é um trabalho desafiador. E eu aprendo muito. Ensina lições valiosas para mim. Ensina sobre o amor, sobre a paciência, que eu me descrevi agora há pouco, que preciso bastante. Sobre a importância, Damião, dos pequenos momentos. Não querer, né, que tudo seja felicidade perfeita. Não existe, não é? Mas aproveitar aqueles pequenos momentos, né? E a gente aprende a fazer isso, né? E outra coisa também que eu acho bastante gratificante é receber o retorno de alguns pais. Alguns pais chegam para a gente, depois de meses que a criança já está no lar, e agradecem. Elas falam que a criança, que a creche, teve um impacto positivo no dia a dia na casa delas, principalmente quanto à autonomia. Elas não querem mais que dê a comida na boca, que auxilia. Elas sabem fazer sozinha, porque é importante, né? Para 20, 25 bebês, eu estou com 4 funcionárias. Então, elas têm que ensinar autonomia desde cedo para a criança, né? Então, é gratificante eu receber esse retorno dos pais, esse agradecimento. Inclusive, quando as crianças saem da creche, com 5 anos e pouco, né, elas não retornam mais no ano seguinte. E os pais agradecem muito e falam, mas não dá para ficar mais um pouco? Não, não dá. Né? Com 5 anos e pouco, ela já está na CEMEI, né? Já está em outras creches do município. Não dá para ficar mais na nossa creche. É de 4 meses a 5 anos e meio, 5 anos e pouquinho. Então, também é bastante gratificante para mim ver o amor da equipe que nós temos. Nós somos em 13 funcionárias, 2 cozinheiras, 2 da faxina, 1 na secretaria e 8 com as crianças divididas em 4 turmas, né? Então, elas se dedicam bastante, têm um carinho que você vê num simples gesto, né? Ao passar a mão na cabecinha de um bebê ali no berço, ao fazer dormir, né? Ao acalentar, ao colocar uma criança sentadinha, né? Nos pequenos gestos que elas têm, na paciência com as crianças. Parece até um ato simples, mas quando eu chego, por exemplo, também elas, as maiorzinhas, que já vêm correndo e me pegam nas pernas. É interessante isso. Eu acho, então, é um gesto tão simples, né? Que às vezes você não dá valor. Mas é tão gostoso chegar na creche e ver uma criança virar e sorrir para você. Virar e correr ao seu encontro e agarrar nas suas pernas, tão pequenininhas. Não é? Então, esse é o nosso lar. Se você quiser saber mais de alguma coisa dessa vivência nossa dentro do lar, tem ainda muita coisa,
né? Eu não sei como é que está o nosso tempo, Damião. Olha, eu adorei conhecer, né, todo esse trabalho do Lar da Criança Alice Araújo, aí na cidade de Pompeia, no interior do estado de São Paulo. Adorei conhecer. Eu ainda queria saber, mas vamos ter que fazer um outro programa para falar do Caibar Schutel aí de Pompeia, que é esse trabalho, né, que começou ali com esse braço desse trabalho social aí da cidade. Mas não dá tempo, não dá tempo. Mas eu tenho tempo, assim, para sua mensagem final, Ademildes Basílio. Mensagem final, Ademildes. Pois é, Damião, uma outra hora nós vamos falar, assim, do Centro Espírita Caibar Schutel, né? Maravilhoso, amigos maravilhosos, estudiosos maravilhosos, uma frequência excelente, nós vamos falar assim. Então, Damião, eu agradeço muito, foi muito bom te conhecer através do Orson Peter Carrara, né? Nosso amigo em comum, e eu tenho muito a agradecer a oportunidade que você me deu de falar um pouco, né, sobre o nosso querido Lar Alice Araújo, sobre o trabalho voluntário, né, tão importante nessa fase da vida da criança, da primeira infância. E eu deixo aqui um carinho muito especial para todos que vão nos ouvir, né? E se quiserem conhecer o Lar da Criança Alice Araújo, nós temos alguns contatos, telefone, né? E-mail. Não temos uma página ainda, mas faremos logo uma página também. E eu tenho a agradecer e pedir a Deus que abençoe o nosso trabalho, que abençoe você, Damião, que abençoe todos que estão nos ouvindo, né? Que abençoe as crianças do nosso lar, as monitoras, toda a equipe, que um raio de luz caia sobre todo esse ambiente e caia também em todos os lares, em todas as famílias, né, do nosso querido Lar Alice Araújo. Então, é um carinho muito especial para você e foi muito bom te conhecer. Estamos à disposição aqui na cidade de Pompeia. Um abraço, então, um carinho para todos. Obrigado, muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Ademildes Basílio falou, ela que é a presidente do Lar da Criança Alice Araújo, da cidade de Pompeia, do interior da cidade, do interior do estado de São Paulo. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.